This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia, Eu, Mari. no podcast Mulher de Voz. Já aproveitando para te falar, se inscreve, manda sua história também, né? No episódio retrasado a gente contou uma história da Grazi sobre Castigo do Silêncio. Se você não ouviu, volta lá e volte nos últimos episódios. Porque a gente tava até falando isso com a Elisa. Esses nossos 4 episódios, eles estão caminhando assim. A gente sempre tem alguma coisa que a gente vai misturando, né? Sim. Mas quando a gente decidiu falar sobre identidade nesse, eu até falei no episódio com a Elisa, bate com algumas coisas que a gente foi falando, assim, o que é ser adulta? O que não é? Existe alguma coisa que significa ser adulta? Qual é o marco temporal? É complexo. E aí, quando você pensou nisso de identidade, o que você pensou? Então, eu tava pensando sobre esse lugar, assim, de diferenciação, eu acho. Foi o que me fez pensar, assim, nesse tema, né, desse podcast, porque eu tava vendo... eu vi um texto e depois também foi um documentário que falava sobre como a nossa identidade muitas vezes já é construída antes mesmo da gente nascer, né? Sim. O que a gente vai ser, o que a gente vai gostar, o que a gente não vai gostar, nossa orientação sexual, nossa religião, Sim. enfim. E aí eu fiquei pensando, cara, é verdade, assim, muitas vezes, quando a gente já se acostuma, né, com aquilo e às vezes nem se pergunta, cara, será que eu gosto realmente disso? Assim, ou será que eu não gosto disso? Muitas vezes a gente se aprisiona nessa narrativa que já constrói sobre a gente. Sim, sim. Que são as expectativas, né? E aí vale também dizer, todo mundo já nasce com expectativas. Ninguém é especial aqui. Ai, só eu já vim com expectativas. O ponto é, o que a gente faz e o que fazem com essas expectativas que criam sobre a gente, né? Sim, total. E assim, nesse texto que eu tava lendo sobre a questão da identidade, ele fala sobre uma das etapas, né, que é a diferenciação. Que realmente, assim, nessa nossa primeira fase, assim, de desenvolvimento, a gente muitas vezes enxerga os modelos, né? Sim. A gente tem um modelo ali familiar e tal, do nosso primeiro ciclo, que é o que muitas vezes a gente se baseia. E essa diferenciação, quanto que isso é importante, né, também, pra gente se identificar muitas vezes. E não que assim, a gente não possa carregar coisas, né, carregar produções que são produções importantes também. Sim. Mas que essa diferenciação também faz a gente sujeito, assim, e se responsabilizar sobre o que a gente quer da nossa identidade pra gente, pra nossa vida. E achei bem legal isso, quando ele colocou essa etapa da diferenciação, me fez refletir bastante. Tem uma coisa, assim, quando a gente fala principalmente sobre estudos de identidade, na parte acadêmica, o que significa essa identidade? Porque hoje em dia a gente fala identidades, né? Não é só uma, a gente vai criando várias. Algumas são... E acho que é até interessante isso. Quando a gente fala sobre a nossa identidade, a gente não fala sobre uma identidade que ela é totalmente homogênea. A gente vai ter identidades, às vezes, contrastantes, que fazem ou não fazem sentido. Quem somos, às vezes, em alguns momentos, vai ser totalmente hipócrita e contraditório com outros pontos nossos, né? Então, é complexo, é isso, do ser humano, né, que a gente fala. E aí, quando a gente vai estudando sobre identidade e cultura, é sempre num processo para eu criar a minha identidade, as minhas identidades, consequentemente, eu tenho que criar eu versus os outros. Nós versus os outros. E aí, é muito interessante, no mestrado, a gente estava conversando no grupo de estudos Cavalescos sobre isso da identidade, cultura, que é a base de quase todas as pesquisas, quando a gente fala sobre saúde mental e gênero, né? Para chegar em gêneros, temos que chegar nisso. E aí a gente estava falando como, antigamente, como que era o nome daquele lugar que as pessoas, eram os sérvios que eles moravam no mesmo lugar, e de repente cortaram no meio o país, e as pessoas já se identificavam, ele é de tcheco, não era isso? Não lembro. Caraca! Mas basicamente era um país só, e de repente cortaram o país na metade. Sim. Tipo assim, e aí antigamente a galera que era da mesma rua, do nada, imagina, é como se cortassem aqui do meu consultório pra minha casa. Aí, de repente, meu consultório virou um país e minha casa virou outro. Eu fico tipo assim, gente, mas qual é a minha identidade? Sim. E era conflitante fazer tudo isso. E aí ela estava contando, a Valesca estava contando que uma aluna dela falou, a gente antes ficava se questionando, né, como que eles conseguiam se identificar, sendo que eles eram tipo o mesmo país, e de repente viraram 2.
E aí eu comecei a entender mais eles a partir do momento em que a gente teve aquele momento político totalmente rachado. A gente conseguia ler quem era bolsonarista sem nem precisava falar muito. A gente já... Isso aí é... Ninguém não sabe nem abrir a boca. É verdade. E aí a gente vai criando isso, não é naturalmente, mas culturalmente e socialmente na nossa vida, desde que a gente cresce. Tem eu versus outro. Eu tenho algumas leituras minhas, a partir da forma que eu cresço, que eu vou entendendo. Nós somos um grupo, aquelas pessoas são diferentes. Sim. Aí o ponto, qual é? É que muitas vezes, na nossa cultura, a gente aprende que o outro, quando a gente vê esse eu versus outro, sempre vai gerar estranheza. O ponto é o que a gente faz com essa estranheza. E isso é interessante, assim, porque eu fico pensando... essa identidade também, quando a gente se sente pertencente a um grupo, os grupos têm diversos símbolos, significados que são inerentes ali àquela construção, né? Que é uma construção simbólica, viver em sociedade. E aí, se em algum ponto, e eu acho que isso, né, a gente pensando ali na fase das eleições e uma sociedade extremamente polarizada, eu acho que uma definição que muitas vezes eu enxergava conversando com as pessoas é que quando ela se viu em algum ponto diferente do pensamento que seria do grupo ali, ela se sentiu uma farsa. Sim. E aí eu acho que isso é muito interessante, Bia, quando você fala... o que a gente faz com isso? Porque, de repente, pensar nisso, né? Será que eu me sinto uma farsa? Será que eu me sinto mentirosa, né? Tem muito esse lugar. E a partir disso, será que eu deveria merecer estar nesse grupo, né? Esse pertencimento? Será que é dado? Porque são construções que vão dizendo pra gente, né? E ainda mais no lugar de mulheres... Uma terminologia que usam muito com a gente é essa da mentira, né? De, é mentirosa, não sei o quê. Então, o cuidado, né? A sensibilidade de se olhar e poder pensar se não tá indo para esse outro lugar. Que é esse lugar, hoje, cada vez mais, né? Levantamos bandeiras. Achou, Marcos? Não. Tudo bem, vai ficar daquele jeito. Provavelmente pessoas vão estar ouvindo o podcast falando assim, é óbvio que é tal coisa. Comentem aqui, a gente quer saber. E eu esqueci agora. Mas a gente tem um posicionamento cada vez mais forte de levantar bandeiras. Você estava falando para a Mari e para as meninas que trabalham com a gente que eu e o Marcos, a gente está num momento epistemológico de estudar Tinder. Né? Para rir, eu estava rindo de homens. Desculpa, homens, mas é realmente bem trágico. E aí, eu tava vendo que no Tinder hoje em dia... Você já baixou o Tinder ultimamente? Não. Eu fiquei muito chocada. Por isso que é muito interessante, a gente como psicólogo, a gente tem que entender as coisas de diferença. Da diferença, né? E, enfim, de modo geral, é que esse estranhamento, a gente tava falando com a Valesca, hoje o que a gente tem que tentar encontrar é curiosidade. É estranho, mas eu tô curiosa em relação. Não papel de... mas isso é estranho e de acordo com o que eu acredito. E aí vem na polarização mesmo, né? Tipo, eu versus o outro. E aí, se eu não me encaixo exatamente, perfeitamente nessa caixa, eu vou ter que ser daquela outra. Assustador. Total. E aí, no Tinder, eu tava vendo que hoje em dia você coloca, tipo, tudo. Sabe aquele negócio de personalidade? 4 tipos de personalidade. Você é T, não sei o quê... Aquelas coisas que personalidade. Fleumático lá. Enfim. Que inclusive é uma teoria da personalidade que está totalmente desatualizada. Gente, se você. Usar de diversão pode até utilizar, mas isso é muito desatualizado. Assim, hoje em dia a gente tá muito mais avançado, assim, 4 personalidades. Acho que hoje em dia tem mais. São 16, não são? Não lembro se é 16. É porque não é da nossa abordagem, né? Mas. Enfim, é muito mais atualizado do que esse tipo de 4 personalidades. Mas tem esse negócio, tem linguagens do amor, tem questionáriozinhos. Assim, quando eu estou na rua, quando eu estou de rolê, eu sou a pessoa que socializa ou a que está dançando? Sério? Eu sou a pessoa... tem muita coisa. Eu fiquei... Não é? O negócio virou um questionário, tipo assim, maior do que você colocar teu currículo. Caraca. Onde você trabalha, com o que você trabalha, o que você gosta de fazer, teus interesses... que mais que tinha? Você lembra? Aí tem vários estilos, assim. E aí até na entrada, assim, como você se identifica. E é tudo você meio que, tipo assim, selecione até tantos. Mas será que eu sou isso? Eu não sou? Eu tenho que dizer quantos eu seleciono. Será que isso já me define, não me define? É muito complexo, né? E aí, voltando até pro episódio com o da Elisa, a gente tava falando isso, assim, parece que na vida adulta
Aí tinha um marcos, que ela encontrou uma pesquisa que falava assim, o que as pessoas consideram marcos para a pessoa virar da vida adulta. Aí tinha, tipo, sair da casa dos pais, trabalhar, terminar uma faculdade, ter filhos. Tipo, como se isso fosse, isso aqui te dá chancela, você é adulto. Aí qualquer coisa te dá carteirinha, mesma coisa, feminismo. Você não sabe qual é o seu feminismo? Você não se encaixa como a liberal, como a marxista, como a radical, como a interseccional, como... Enfim, o que for, me devolva a sua carteirinha mesmo, né? E aí a gente vai colecionando essas carteirinhas e vai se tornando exaustivo. Porque se a gente se torna contraditória, vira esse questionamento. Eu sou uma farsa. Sim. Eu sou uma farsa. E volta para aquilo todo mundo me enxerga dessa maneira. Ai, eu sou tão boazinha, eu sou tão legal, eu sou tão galera. Quando uma vez eu não sou desse jeito, eu sou a pior pessoa do mundo. Nossa, e você falando nisso, nessa dinâmica, Bia, eu fiquei pensando assim, porque fica muito rígido, né, essa questão do Tinder. Eu tô imaginando a pessoa, sei lá, marca um date lá, aí a pessoa colocou, não bebo, aí a pessoa bebe. Mas você falou aqui que você não bebe. Ai, tem isso. Ai, tem um que é ótimo, que assim, tomou vacina ou não tomou? Esse eu achei genial. Tomou vacina ou não tomou? Prefiro não dizer. O prefiro não dizer é não tomou. Justo. Justíssimo. E aí até pro papo já tem todo um catálogo e a gente vai criando essa rigidez. E aí vira que nem aquela coisa que a gente zoava antigamente, que as pessoas, tinham aqueles caras que colocavam assim, tem filho, X, mais de tantos anos, X, sabe? Sim. Já é criada todo acho que esse personagem, né, essa figura, quem é essa outra pessoa e o que pensa, nananana, é muito rígido, né, cristalizado. Eu acho que uma coisa importante também é da gente perceber que a gente não precisa ter uma única identidade. Sim. A gente pode ter várias e maneiras de se comportar diferentes dependendo do grupo que a gente está, dependendo do ciclo que a gente está. Isso dá uma maior liberdade pra gente, né? E que uma coisa às vezes pode fazer sentido, e sabe aquele... Eu adorei aquele áudio que é... eu te disse isso. Não, mas eu tô dizendo, eu tô parando de dizer. Tem um áudio desse no TikTok que tá bombando? Eu tô te dizendo. É tipo uma coisa assim, né? Que, cara, para, chega. E eu até falei isso, a gente tava conversando, o Marcos me falou, que loucura, a gente nunca se daria match nessa nova configuração. Não que a gente... entendi. Porque assim, o Marcos ia colocar lá, emo, anime, aí eu... dorama. Sabe, eu gosto de ler, não sei. A gente olhar um pro outro e falar assim, nossa, nada a ver. Aí, sabe, umas coisas, tipo, o solês que a gente gosta, a gente fala, não sei. Entendi. Por uma coisa que é isso, assim, é mínimo em relação a tantas coisas que se sentia parecido. Sim. Só que a gente deixa de dialogar, e aí deixa de fazer uma coisa que a gente falou com o episódio da Elisa, que é do atrito. Deixa de gerar um atrito de, Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. E às vezes você concordar ou discordar, e eu te conhecer um pouquinho melhor. Sim. As conexões ficam muito limitadas, eu acho, muito a partir desses rótulos. E, assim, você estava trazendo a questão do mestrado, Bia, eu acho que a ciência é isso, né? Não é uma verdade absoluta, Exato. né? E são construções e que esse olhar investigativo que eu acho que, assim, a senso comum seria o curioso, o interessado, talvez, é isso, de perguntar o sentido, perguntar, o que você acha sobre isso, o que você pensa sobre, como é que você sente isso, que realmente é interessante, é o que muitas vezes vincula a gente, né? Mais do que esses rótulos que já estão tão postos, assim, tão prescritos. Sim. A Valesca fala um negócio que eu acho que conversa muito com você disso, que ela diz que a premissa de um pesquisador, eu acho que de uma pessoa só espera o inesperado que não espera. Faz sentido. Né? Porque se a gente fica esperando tudo ao mesmo, tudo, então a gente nunca vai encontrar o novo. A gente sempre vai encontrar o mesmo, os padrões, que é aquilo que a gente sempre conversa. E aí a gente vai continuar seguindo. E isso eu acho que gera uma rigidez cognitiva também, e emocional de eu não sei lidar com o diferente, não só de pessoas, mas assim, eu criei na minha rotina que tal coisa iria acontecer. Alguma coisa sai de fora da minha rotina, eu entro em pane. Ou em algum momento eu preciso tomar uma atitude diferente do que eu sempre imaginei. Eu entro em colapso. Total. E assim, essa inabilidade muitas vezes, porque quando a gente se fecha para aquilo, vai ser assim, e mesmo que a gente não tenha aquela expertise toda em lidar com a situação, mas são coisas construídas, né? Sim. São habilidades que a gente pode construir de lidar com coisas diferentes, de conversar com coisas diferentes.
Então, cria seu repertório, que eu acho que é muito interessante. Ainda mais quando a gente fala de comunidade, de social, de conjunto. É interessante isso, porque a gente acessa novas dinâmicas. Sim. E eu acho que vira de novo aquela parada meio... É o cuidado pra não cair no neoliberal. Ai, mas eu consigo fazer isso, eu posso aquilo. E, gente, sabe, eu acho que é algo muito mais distante, nem distante, mas eu acho que abrangente do que o eu. Se a gente foca tanto no eu, no que eu posso, eu devo, aquele discurso bem coach, né? Eu tava vendo de novo aquele vídeo daquele cara, gente, falando... só não cresce na vida quem não quer trabalhar, quem não consegue trabalhar 14 horas. Coisas assim. Eu vi assim. Tipo, como se tivesse tudo à sua disposição, você pudesse tudo. E essa questão da identidade, assim, né? Você tá tão construidinho que você dá conta de fazer as coisas. Sim. Porque aí você vai deixando de viver esse outro, esses diversos, essa sua multiplicidade, que pode aí sim te fazer viver coisas mais interessantes. Eu acho que não tão padronizadas, e o que a gente está vivendo é um momento de padrão, e a gente vai tentando encontrar padrões na nossa vida, e eu não digo nem só de repetição, mas assim, eu encontro com as mesmas pessoas, eu tento fazer tudo do mesmo jeito, eu tento criar minha mesma rotina, eu sei o que eu sou boa, eu sei que eu não sou boa, então nem me arrisco, e aí vira uma vida assim, meio, às vezes sem sentido, sem um significado mesmo. Porque é isso, né? A gente acaba muitas vezes se adaptando àquele padrão que de repente não é o nosso, né? E que nem você falou, Bia, o próprio padrão estético, por exemplo, né? O quanto que isso não gera sofrimento, o quanto que isso gera sofrimento, né? Quando a gente para pra pensar sobre não olhar pra essa singularidade, essa identidade que fala, ok, o meu corpo é assim, enfim, é a forma que eu me sinto bem assim. E, bom... Acho que é isso, né? Nos contem se fez sentido pra vocês, como que vocês se identificam e se diferenciam, né? Conta aqui pra gente também que país é esse. Porcaria, cara! Depois eu vou procurar. Eu tô chateada. Estamos curiosos aí pra saber. Mas foi na época da União... da Tchecoslováquia. Eu falei Tchecoslováquia. Eu falei os tchecos, eu tinha falado os tchecos, mas eu não lembrava dos eslovênios. Mas então virou tchecos e eles sabiam quem era quem. É tipo a gente sabia. Até hoje a gente sabe quem é quem. Faz sentido. Mas legal, interessante isso. Vê como que vocês identificam isso, né? E como vocês conseguem dialogar com esse diferente. Porque foi aquilo da rachadura das famílias, total. Né? Eu racho com a minha família e eu não sei mais nem dialogar com eles. Aí eu só saio do grupo. Não sei lidar com isso. É comum a gente fazer isso. E assim, até certo ponto é importante fazer esses rompimentos, mas se a gente for criando só, vivendo nossa bolha... A partir de rompimentos... Bolha, a gente não sabe lidar com mais nada. Aí é só sofrimento, gente. Então, enfim, vejam como que isso tocou vocês. Aproveitei pra curtir, compartilhar, seguir a gente. Ativa o sininho. Se inscrever, enfim, tudo, né? É isso, um beijo. Um beijo, tchau, tchau. This my shit. All the